Então, e no caso de adição de vetores que estão perpendiculares entre si, que estão numa direção diferente? Primeiro, quando eles estão na mesma direção, somando, seja no mesmo sentido ou sentido contrário, a direção vai prevalecer, vai permanecer, né? Se estiverem no mesmo sentido, o sentido vai permanecer. Se estiverem em sentidos opostos, vai prevalecer o sentido daquele vetor que tiver maior intensidade. Beleza. Agora, e quando eles estão perpendiculares? Primeiro, quando eu tenho dois vetores perpendiculares, eles não se encontram numa mesma direção. Exemplo, eu posso ter um vetor aqui para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou deixar ele um pouquinho menor, no caso aqui de 8 unidades, e eu tenho um vetor para baixo no valor de 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Legal. Neste caso, quando eu tenho vetores, primeiro, em direções diferentes e que eu vou somar, a direção resultante ela vai ter que ser determinada pelos aqueles métodos que eu passei lá no início para vocês, ou da poligonal ou do paralelogramo. Na forma como eu coloquei os vetores aqui, ó, na poligonal, da forma como eu coloquei aqui, desculpe, a técnica que eu posso utilizar não pode ser poligonal e sim paralelogramo, porque estão iniciando o mesmo ponto de origem. Agora, se eu colocar esses vetores de forma, por exemplo, sequenciada, deixa eu colocar aqui de forma sequenciada, a técnica que eu uso para somatória, a técnica que eu vou usar para somatória, para definição, desculpa, do vetor resultante, vão ser diferentes. Olha lá, do lado esquerdo, eu organizei os vetores de forma que eles saem do mesmo ponto de origem e do lado direito eu coloquei os vetores de forma sequenciada. Então, o que eu posso concluir aqui? Que do lado direito, para eu determinar o vetor resultante, eu tenho que usar a regra do paralelogramo e do lado direito, para chegar no mesmo resultado, eu tenho que usar a técnica diferente, que é a técnica da poligonal. Beleza? Na técnica do paralelogramo, eu só somo vetores de 2 a 2, como eu só tenho 2 aqui, tanto faz a técnica, tanto faz quanto fez, eu traço retas que são paralelas aos lados opostos, né? E o vetor resultante, ele vai sair do ponto de origem em que estão os vetores e terminar no ponto de interseção das retas que fecharam o paralelogramo. Então, esse aqui vai ser o nosso vetor resultante, que, independentemente da técnica, o valor obtido tem que ser exatamente o mesmo. Olha lá, só que na regra da poligonal, para encerrar, eu traço o vetor do início do primeiro vetor e levo até o fim do último vetor, né? Então, independentemente da técnica que a gente usou, nós obtivemos o mesmo vetor. Só que na regra do paralelogramo ou da poligonal, facilmente nós chegamos na direção e no sentido. Agora a questão é qual é o módulo desse vetor resultante. Então vamos imaginar que o vetor resultante de cima, aqui na horizontal, ele tem um valor de 8 unidades. O vetor que está na vertical tem um valor de
6 unidades. O comprimento do vetor, ele nos dá a noção, existe uma proporção em relação à sua intensidade. Então, eu posso me basear os cálculos a partir das dimensões desses vetores. Então, se a gente parar para pensar, na regra da poligonal fica até mais fácil de ver que na hora que eu pego estes vetores e vou somar aqui, com o vetor resultante, ele fecha essa poligonal, esse polígono aqui, que é um triângulo. E é um triângulo retângulo, porque os catetos aqui estão perpendiculares, dois lados são perpendiculares, em que os vetores que estão sendo somados são os catetos. Então, por exemplo, eu posso chamar esse vetor de vetor A, o outro vetor de vetor B e o vetor resultante, vetor C. Não é isso? Como que eu posso obter este vetor C? Pela relação dos lados ali desse triângulo formado entre os vetores, eu chego na equação de Pitágoras, que o vetor resultante ao quadrado, que seria hipotenusa, é igual a ao quadrado, mais B ao quadrado. Ok? Então, na regra do paralelogramo, a gente consegue ver isso perfeitamente. Que se eu pegar esse vetor aqui, ó, que está do lado esquerdo, no caso da regra do paralelogramo, o paralelogramo formado foi um retângulo. E os lados opostos do retângulo são iguais. Então, se eu trazer ele para cá, ó, olha lá, a gente enxerga este triângulo da mesma maneira lá, ó, o triângulo aqui, ó, em que o vetor resultante continua sendo a hipotenusa e os catetos continuam sendo os vetores que lhe deram origem. Então, se eu quero pegar esse vetor aqui resultante, o vetor resultante ao quadrado, esse doisinho aí não está sobrescrito, né? Mas é o quadrado, ele vai ser igual ao quê? 8 ao quadrado, que é 64, mais 6 ao quadrado, que é 36. Então, esse vetor resultante seria o quê? Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, no caso de vetores que estão em direções diferentes, seja perpendiculares ou não, a direção e o sentido, então, aqui, ó. Nesse caso, eu posso afirmar que direção e sentido, eles são obtidos ou pela regra do paralelogramo, né? Ou eles são determinados pela direção e sentido pela regra da poligonal, beleza? E o módulo? O módulo, nesse caso, de vetores que estão em direções diferentes e são perpendiculares, o módulo, ele é determinado... Desculpa. O módulo, ele é determinado a partir da ferramenta matemática que a gente conhece como Teorema de Pitágoras. E no mais é só, galera. Na próxima aula, nós continuamos as nossas discussões sobre operações vetoriais, mas eu sugiro que vocês já vão namorando, estudem um capítulo, é um capítulo bem tranquilo, e já vão fazendo os exercícios. Amanhã a gente não tem aula, que é feriado. Quarta-feira nós voltamos à nossa labuta, tá bom? Um abraço para vocês e até quarta-feira.